Quem lembra desse desenho onde o coiote se preocupava muito em acelerar rápido para pegar o Papaléguas, mas sempre parava em um local errado, geralmente em cima de um penhasco? Muitas vezes não damos a devida atenção aos tipos de paradas, e assim como no desenho, elas são muito importantes para motores e máquinas, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos começar classificando os tipos de parada. Primeiro tem a parada por inércia, que é quando o motor desacelera só pelas perdas para o ambiente ou por uma carga tracionante. Um exemplo são os ventiladores, são as correias de transporte, são os sistemas de elevação de carga e por aí vai. E essas paradas elas podem ser curtas ou longas. Elas são curtas quando o motor para rapidamente assim que a energia é cortada. Por exemplo, quando tem uma carga tracionante muito grande, uma correia transportadora, um equipamento içando uma carga. Ou ela pode ser longa quando o sistema tem uma inércia muito grande. Por exemplo, um ventilador, que quando a energia é cortada, ele ainda continua rodando por um bom período. Depois temos a parada controlada, que é utilizada por segurança para evitar acidentes ou para controle e operação de um equipamento. Esse tipo de parada é utilizado uma rampa de controle feita pelo próprio equipamento que aciona o motor, seja um inversor de frequência, um servocontrole, etc. Esses são os tipos utilizados em elevadores, em pontes rolantes, em trituradores, em máquinas CNCs. Por que a parada tem que ser controlada? Porque é preciso que o equipamento pare exatamente na posição correta. Por exemplo, um elevador. Se ele parar numa posição em que o piso não esteja alinhado com o fundo do elevador, vai ficar um degrau. Então, para ter um acesso de um cadeirante, ou uma maca, ou algum tipo de equipamento que utilize rodas, fica muito difícil, fica aquele degrau. Em máquinas CNCs também, a parada ela é extremamente precisa, justamente para que a usinagem ela seja também precisa. Então são utilizados esses equipamentos. Depois existe também a frenagem mecânica. Nesse tipo de parada, um freio mecânico desacelera o motor. Ela não é tão precisa quanto a outra, mas ela é mais rápida que uma parada por inércia quando tem uma carga tracionante, uma carga com uma inércia grande. Então são utilizados esses tipos de parada em tornos mecânicos, em pontes rolantes, em máquinas trituradoras, em serras, geralmente por uma questão de segurança. Tá? Aqui na imagem vocês podem ver que tem uma adaptação que foi feita em um motor, com um sistema de frenagem possivelmente de bicicleta, né, que foi adaptado a um motor. Esse motor é de um torno, então foi feita essa adaptação. Aqui tem um sistema de frenagem acoplado ao motor. Esse é o chamado motofreio. Na parte traseira dele aqui, entre a ventoinha e o motor, tem um sistema de frenagem por molas que mantém o motor permanentemente freado. Quando esse sistema é energizado, um eletroímã desacopla o freio e o motor pode girar livremente. Então esses sistemas são utilizados onde o motor deve ficar permanentemente freado, não só durante a fase de desaceleração. Depois temos outro tipo de frenagem que é por curto-circuito das bobinas. Nesse tipo de parada, as bobinas do motor são curto-circuitadas diretamente ou através de resistores. Aqui tem dois modelos. Aqui nesse modelo é para um motor CC. Então quando a chave S1 ela é aberta, o sistema curto-circuita o motor através desse transistor, né? E aqui tem um sistema com motor trifásico, aonde um contator K2 curto-circuita os terminais do motor. Tá? Esse tipo de parada ela é mais eficiente para rotações mais altas. Conforme a rotação do motor diminui, ela se torna menos eficiente devido a uma menor indução de tensões e corrente nas bobinas. Então ela tem uma rampa de desaceleração que ela não é linear.
Depois temos a frenagem por tensão reversa ou contracorrente, tá? Que é utilizado uma aplicação de tensão reversa, CC, ou inversão de fases, quando se trabalha com motores CA trifásicos. Esse método está em desuso devido às altas correntes e trancos mecânicos. Aqui tem um exemplo com dois contatores num sistema trifásico, um sistema de partida usando K1 e um sistema de reversão usando K2. E aqui tem um outro sistema também que utiliza esses contatores para inverter a polaridade do motor para ele fazer a frenagem. Esse sistema foi bastante utilizado no passado, onde não existiam outros recursos de frenagem ou esses recursos eram muito caros. Se utilizava esse método. E essa tensão reversa ela é aplicada por um período muito curto de tempo, só para frear o motor. Só que ela é bastante imprecisa, porque se for aplicado um tempo menor que o necessário, o motor não para completamente. E se o tempo aplicado for maior que o necessário, esse motor inverte a rotação. Então ela é bem difícil de ajustar a parada. Por isso também ela já está em desuso. Depois temos a frenagem por injeção controlada de corrente contínua, por um tempo determinado, né? Então é utilizado a injeção de CC no estator para causar um campo magnético estacionário que freará o motor. Esse exemplo é utilizado em portões eletrônicos, em carros de transação, pontes rolantes também. Então aqui tem um esquema. É utilizado o contator K1 para acionar normalmente o inversor, o motor, e o K2 aqui, ele injeta uma tensão contínua, controlada, né, que tem a ponta retificadora, e aqui tem um transformador. Esse transformador, ele rebaixa a tensão, ele não vai injetar a tensão nominal da rede, senão vai causar um sobreaquecimento, possivelmente a queima do motor. Logo, esse transformador ele rebaixa para um nível aceitável, 50%, 30% da corrente nominal. A ponta retificadora filtra, né, retifica essa tensão, na verdade, só retifica, e aqui o contator K2 faz a injeção no motor para fazer a parada. Esse tempo é também curto para evitar um sobreaquecimento do motor. Depois temos a frenagem dinâmica, que é quando um sistema controla ativamente a frenagem de um motor baseado em parâmetros do próprio motor, que são os tempos mínimos de desaceleração, corrente máxima, rotação, etc. Na indústria, esse tipo de frenagem é utilizada pelos inversores de frequência. Então aqui tem um painel com inversor de frequência que faz esse controle. Esse tipo de frenagem pode ser usada por qualquer motor AC, acionado por um inversor de frequência. Ele possui um controle muito preciso da desaceleração e também é possível ajustar esse período, né, conforme a necessidade. E elas são divididas em dois tipos. A frenagem dinâmica reostática, que é quando a energia gerada depois de exceder o limite do link DC é dissipada em um banco de resistores controlado pelo módulo Chopper, né, do inversor de frequência. Esse módulo Chopper está mostrado aqui na figura, é esse IGBT. Né? Aqui temos o resistor de frenagem, tem o capacitor do link CC e tem o motor que está aqui regenerando. Então, quando essa energia é regenerada, ela vai voltar, né? Ela vai voltar aqui para o link DC. Esse link CC ele tem uma capacidade máxima de absorver essa energia. Depois disso, o motor ele pode acontecer duas coisas. Na verdade, o inversor ele pode tomar duas decisões: dissipar essa energia excedente em um banco CC ou desarmar o motor, né? Não fazer mais a frenagem do motor e acusar uma falha, porque senão ele vai acabar entrando em curto. O link CC entra em curto por exceder a tensão máxima admissível. Esse tipo de frenagem ele é mais utilizado para motores pequenos, de menor custo e dimensões, porque tem um certo limite para esse banco de resistores absorver energia.
Conforme ele vai se tornando grande, para absorver grandes potências, ele também acaba se tornando caro e acaba dissipando uma energia muito grande. Então, para potências menores, até 15, 20 CV, são utilizados bancos de resistores. Depois, é utilizada uma outra técnica, que a gente vai ver aqui, que é a frenagem dinâmica regenerativa. Esse modelo, por possuir um maior custo do próprio inversor, o inversor com essa tecnologia ele custa mais caro. Então, ele é utilizado somente para potências maiores. E nesse tipo de frenagem, a energia excedente ela é injetada de volta na rede elétrica. Ela não é mais dissipada no banco de resistores. Ela é colocada de volta na rede elétrica, regenerada, através de um módulo regenerativo. Então aqui na entrada tem o módulo de retificação e também regeneração. E aqui tem um módulo de controle do motor. Aqui está o link CC. Então, quando essa energia do motor é regenerada pelo link CC, chega num nível e esse módulo regenera ela de volta para a rede. Então, alguns fatores a serem considerados na escolha do método de frenagem, que é a quantidade de frenagem necessária em cada ciclo. Se tem muitos ciclos de frenagem, muitos ciclos curtos de frenagem, ou são ciclos esporádicos. A qualidade do controle de frenagem, se é uma frenagem bastante precisa ou se é uma frenagem que pode ser um pouco mais grosseira, pode aceitar aí alguns erros. O tempo de resposta do sistema de frenagem, se ele tem que ter um período curto de frenagem rápido, ou se ele pode ter um período mais longo, ele pode ter uma resposta de 1, 2 segundos depois da frenagem, ou ele tem que começar exatamente no momento que receber o controle de frenagem, se receber o comando de frenagem, ele tem que começar a frear, ou ele pode demorar um pouco para reagir. E os ciclos, esses ciclos de operação, quantos ciclos de frenagem ele vai fazer por hora, por minuto, por dia. Então, a quantidade de frenagem, 50%, 100% da frenagem, a qualidade, períodos mais curtos ou mais longos, o tempo de resposta do sistema e os ciclos. Esses são os 4 fatores a serem considerados durante o projeto do sistema de frenagem. E nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns tipos de paradas na prática, para você ter uma ideia de como isso funciona. Tá? Dúvidas e sugestões? Pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.